Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos. É um prazer imenso e uma satisfação enorme estarmos aqui juntos novamente, hoje para falarmos sobre o efeito estufa. E se você não percebeu, quando na minha aulinha sobre o ciclo do carbono, que você vai encontrar lá no nosso canal, se inscreva lá no Bia Vida, nós já falamos um pouco sobre a ação do efeito estufa. Nós já relatamos a importância, como ele atua em alguns pontos. Hoje a gente vai entrar em alguns detalhes e alguns méritos para que vocês entendam um pouco mais dessa globalidade dos efeitos dele dentro da natureza, ok? Vamos descrever o que é o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que permite a manutenção da vida na Terra graças à manutenção da temperatura. Galera, esse tempinho aí confortável é determinado pelo efeito estufa. Você muitas vezes vê o efeito estufa como um erro, como uma coisa ruim, como uma coisa que... Não. O efeito estufa é algo importante justamente para a manutenção dessa temperatura. A Terra, se não existisse o efeito estufa, nós não estaremos aqui. Daqui a pouco eu vou falar disso, beleza? Olha lá, para a gente entender essa condição, observa comigo aqui nesse esquema. O Sol, ele emite radiação. Essa radiação atravessa a atmosfera terrestre. Aqui eu tenho os gases de efeito estufa que permitem que a luz do Sol passe. Quando essa luz do Sol passa, ela atinge a Terra, ocorre que ela é refletida. Grande parte passa pelos gases de efeito estufa e voltam para a atmosfera, outra parte fica retida aqui nesse ambiente. Tanto que este calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas de gás de efeito estufa, gerando calor. Então ele fica assim, ó, pum, 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 e uma pequena parte vai para a atmosfera. Esta manutenção da temperatura aqui é determinada por este efeito e por esta ação, ok? Muito cuidado com essa ação aí, beleza? Agora, se o efeito estufa existe, ele mantém a nossa temperatura da Terra nessa aqui, ó, mais ou menos num valor de 17 graus Celsius, média do planeta, ok? Claro que existem regiões onde a temperatura nunca chegam a esta, assim como tem regiões que elas são muito mais elevadas. A média global é de 17. Caso não exista o efeito estufa, nós teríamos uma média de 18 graus Celsius negativos, galera. Ou seja, se não existisse o efeito estufa, a temperatura da Terra teria uma média de 18 graus negativos. Isso nós teríamos um problema. Vocês não concordam comigo? Qual será esse problema? A ausência de água líquida. Pausa. Olha aqui para mim, ó. Não existe vida da forma com que conhecemos na ausência de água líquida. Nós precisamos da água líquida para fornecer meios para a sobrevivência dos seres. Se eu tenho uma temperatura do ambiente na casa de 18 graus negativos, levando em consideração que a água passa para o estado sólido aproximadamente a 0 grau, como você vai sobreviver? Tanto que você pode retomar isso nos seus estudos, lembrar que a água ela tem uma propriedade muito diferente de qualquer outro elemento. Quando ela passa para o estado sólido, ela tem uma redução da sua densidade. Essa redução da sua densidade faz com que, quando um lago tem uma temperatura muito baixa, a camada da superfície congela antes. Ao invés desse gelo abaixar, não, ele se mantém acima. Isso permite a sobrevivência e a manutenção do ambiente aquático, inclusive a manutenção da temperatura formando um isolante, ok? Estudem lá propriedades da água, ok? Tranquilo? Agora, quais são os componentes da atmosfera que permitem essa ação? Nós temos vapor de água, nós temos gás carbônico, nós temos metano, o óxido nitroso e o ozônio, ok? São esses quatro elementos que estão presentes na atmosfera da Terra formando essa camada. Esses são chamados gases de efeito estufa. Beleza? Ah, Matheusinho, a água? Sim, a água ela é um importante gás de efeito estufa também. É claro que os mais conhecidos são o CO2 e o CH4, o gás carbônico e o metano. Mais uma vez, nós temos uma coisa muito mais aprofundada sobre gás carbônico e metano
na nossa aulinha sobre o ciclo do carbono. Assista. Se você não lembra disso, vai lá no nosso canal, assista a nossa aula, dá o seu like no nosso vídeo, beleza? Agora, uma observação importante. Cada gás tem um potencial de retenção de calor, ou seja, tem um potencial maior de absorver e reter esse calor no organismo. O metano tem um potencial, estima-se, 21 vezes maior do que o gás carbônico como efeito estufa. Por isso, a emissão dele deve ser muito controlada devido a essa capacidade de retenção de promover essa ação. Beleza? Agora, qual é a consequência do aumento do efeito estufa? Aquecimento global. O aquecimento global ele acontece graças ao aumento do efeito estufa. Vou só ilustrar para vocês. Você está dentro de um carro, beleza? Você está lá dentro de um carro, super tranquilo, no sol. Você está dentro de uma estufa. Se você ficar fechado ali dentro, sem ventilação, o calor lá dentro vai continuar aumentando nessa estrutura. Você fica aquecido em maior quantidade. Então, muito cuidado. O aquecimento global é uma consequência do aumento da quantidade dos gases de efeito estufa que existem. Tanto que ele leva ao aumento da temperatura média da Terra. E, com isso, algumas alterações acontecem, como aumento dos níveis dos mares, aumento da temperatura dos oceanos. Pausa. Galera, quando a gente fala nisso, a gente tem que imaginar as calotas polares. Com o aumento da temperatura média, o que acontece com a água solidificada? Ela vira líquida. Quando ela vira líquida, ela cai nos oceanos, nos mares. Isso faz com que o nível aumente. Com o nível aumentando, você tem um avanço dessa água para os continentes. Você tem uma redução, por exemplo, das praias. Muitas praias no nosso país, é claro que não é uma maneira direta nesse momento, tá? O homem também tem atuado muito em alterar toda a condição do ambiente onde tem uma praia, para uma questão de civilização e tudo mais. A gente pode citar, por exemplo, cidades como Balneário Camboriú, onde a orla é extremamente reduzida, a banca de areia é reduzida. Por quê? O que eles fizeram? Eles fizeram lá deixar urbanizado aquela área, construir prédios maravilhosos, lindos e reduziram a areia. O que o mar faz? Ele se revolta. Eventualmente existem ressacas que a água avança pelas ruas da cidade, pelas avenidas ali, justamente por esse encurtamento. E, claro, a longo prazo vai ser favorecido por aumento dos níveis dos mares, graças a essa ação. Isso começou quando? Lá na Revolução Industrial. Por que na Revolução Industrial? Porque na Revolução Industrial, com o aumento da industrialização, a emissão dos gases de efeito estufa foi muito mais significativo, alterando muito o meio ambiente. Tanto que aumentou a queima de combustíveis fósseis, aumentar progressivamente a emissão de gás carbônico. Isso tudo fez com que levasse esse aumento da quantidade de gases de efeito estufa. Tanto que, com isso, junto disso, o desmatamento, a queima, a urbanização, a industrialização, fez com que aumentasse a quantidade de gás carbônico e reduzisse o sequestro de carbono. Vamos lembrar novamente. O que é o sequestro de carbono? O sequestro de carbono é aquela capacidade que os vegetais têm de retirar o gás carbônico da atmosfera para a realização da fotossíntese. Se eu tiro a área florestal, o que acontece? Eu diminuo o sequestro de carbono. Se eu aumento a incidência de emissão de poluentes à base de carbono, você tem muita matéria-prima que os vegetais não conseguem dar conta, não conseguem trabalhar. Você diminui o sequestro de carbono, ok? Você tem muito dessa ação, então você tem essa diminuição do sequestro de carbono. Tá? Agora, eu preciso fazer um processo de mitigação, eu preciso fazer uma redução desses impactos, desenvolver estratégias que permitam que ocorra uma redução dessa quebra, uma redução desses efeitos. Tanto que foi assinado, lá na década de 90, o Protocolo de Kyoto. Nele estava ligando o objetivo de reduzir a emissão de CO2 em 5,2% nos anos de 2008 a 2012. Ele tinha como esse objetivo promover essa redução. Tanto que foi criado a questão do crédito de carbono, que 1 tonelada de gás carbônico equivale a um crédito. Nós também falamos sobre isso, o crédito de carbono, essa ação, como acontece. Existe um comércio, países que emitem muito, vendem, isso vira dinheiro. Aqueles que vendem... Tem toda uma questão do crédito de carbono promovido pelo Protocolo de Kyoto.
o que gera o que nós chamamos de mecanismo de desenvolvimento limpo. O que ele tem? Ele tem como objetivo reduzir as emissões de maneira certificada. Quanto menos o determinado país emitir, ele é certificado como um país limpo, como um país que atua nesse meio ambiente. Daí essa redução certificada ser tão importante para os países e ganhar alguns eventos, alguns elementos importantes no meio ambiente. Agora, existiu no início dos anos 2000 o Acordo de Paris. Ele é um compromisso mundial sobre as alterações climáticas e prevê metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. Perceberam que o protocolo de Kyoto não foi tão suficiente assim. Eu precisei criar um outro acordo mundial na qual muitos países demoraram muito tempo para assinar. Tanto que o Brasil assinou o acordo em 2005. Em 2015. O que o Brasil quis e o que o Brasil propôs? O Brasil disse o seguinte, que até 2025 ele vai reduzir 37% da redução da emissão de gás de efeito estufa, principalmente emissões de carbono, metano e gás carbônico. E até 2030 ele tem como objetivo reduzir 43% dessa emissão. Foi o que o Brasil se propôs. O quanto ele está cumprindo disso? Vai saber. Nós precisamos ir buscar essas informações, mas vamos esperar 2025 para saber o quanto o Brasil conseguiu reduzir isso. Apesar de saber que durante muito tempo o fato da gente ser um país em grande industrialização, com grande potencial de crescimento, aumenta a indústria. Se a indústria não cuida, a gente tem que tomar esse cuidado aí, beleza? Agora, alternativas para isso o Brasil já tem. Por exemplo, o Brasil tem os biocombustíveis. O que são? São derivados de biomassa renovável que podem substituir parcial ou totalmente combustíveis derivados de petróleo e gás natural, como motores a combustão ou outros tipos de geração de energia. Galera, biocombustível é uma realidade no nosso país. Nós somos um país extremamente agrícola. Nós conseguimos produzir energia renovável a partir da nossa agricultura. Por exemplo, olha aí, etanol e óleo vegetal. O álcool combustível, ele é produzido a partir da plantação da queima de açúcar, além dos óleos vegetais. Muitas indústrias hoje utilizam ônibus movidos a biocombustível, ok? Então daí essa ação que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que o biocombustível é uma grande alternativa para esse desenvolvimento. Qual é uma outra alternativa? O uso de biogás. O biogás é um tipo de gás inflamável produzido por uma mistura de dióxido de carbono e metano por meio da ação de bactérias fermentadoras. Gente, é o chamado biodigestor. Isso é uma maneira muito fantástica de você gerar. Algumas fazendas no interior de Minas sobrevivem com a sua energia extraída a partir do biogás. Como assim? Você tem resíduos da agricultura, resíduos animais, resíduos humanos. Esses dejetos são todos colocados em um ambiente, em um chamado digestor anaeróbico. Nesse digestor, você coloca bactérias anaeróbicas. Essas bactérias vão promover a digestão desses elementos. Aquilo que foi digerido vira adubo, que pode ser utilizado nas novas plantações. E como produto da digestão ele gera um biogás, esse biogás é canalizado e utilizado como fonte de energia em iluminação, em fogões, em automóveis. Como eu disse para vocês, tem uma fazenda no interior de Minas que toda a estrutura, todos os automóveis dela andam dentro da fazenda a partir do biogás produzido por ela. Eles podem utilizar restos de resíduos animais, como por exemplo fezes de porco, fezes de galinha, fezes de vaca. Eles podem utilizar todos esses elementos, colocar num processo de digestão, o chamado biodigestor, utilizar essas bactérias e produzir o chamado biogás. Ok? É uma alternativa muito viável. Tá? Além disso, nós podemos essa imagem imaginar duas situações. Um ambiente natural rico em alternativas viáveis como energia fotovoltaica, como energia eólica, energias que podem ser mais saudáveis e úteis. Ou diferentes aqui do lado, né? Os petróleos, os combustíveis fósseis que são extraídos nesses ambientes aqui, ok? Para fechar, vamos ver aqui esse exercíciozinho aqui, ó. Entende-se por ciclo hidrológico a movimentação que a água, em seus três estados, sólido, líquido e gasoso, realiza entre três grandes reservatórios existentes na Terra.
A atmosfera, os oceanos e o continente. O Sol fornece energia para proporcionar essa movimentação. Uma vez que tal energia aumenta as demandas de evaporação de água líquida ou por derretimento quando em seu estado sólido. O aquecimento global, que está ocorrendo por causa do aumento dos gases causadores do efeito estufa, tem provocado 1. Derretimento dos gelos, as geleiras, regiões polares, aumento da umidade na atmosfera em aproximadamente 6% e cada grau de aumento da temperatura média na Terra, mudança no regime climático de várias regiões, algumas ficando mais áridas, outras mais quentes, ou ainda aumento da temperatura de outras regiões. O aquecimento, a perguntinha foi aqui, ó. O aquecimento global está. Alternativa A, provocando o aumento do nível dos oceanos devido ao derretimento das geleiras. Mateuzinho, essa é boa, vou deixar ela aqui, ó. Diminuindo nos últimos anos, devido à menor emissão, está diminuindo? Não está diminuindo, né, galera? Está aumentando, né? A gente está acabando com tudo. Mudando o regime climático de várias regiões terrestres ao diminuir a umidade. Ele disse aqui, ó, que ele aumenta a umidade, ó. Tá dizendo aqui, ó. Então tá errado aqui, ó. Provocando uma mudança no clima da Terra e, consequentemente, espera-se que nos próximos anos a diminuição das tempestades... Diminuir a tempestade não, né, filho? Nós estamos cheios de tempestade por aí. Afetando o ciclo hidrológico, que é a movimentação da água, que é a movimentação que a água no estado sólido e gasoso realiza entre a atmosfera e o oceano. Água no estado sólido na atmosfera não rola, né? Logo, a alternativa correta pra gente, alternativa A, aumento do nível dos oceanos. Beleza? Galerinha, para complementar essa aula, não se esqueçam, assistam a aula do ciclo do carbono, ok? Fiquem atentos lá, muito cuidado. Qualquer dúvida, escreva nos comentários aí, nas suas observações, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, beijo, lembra sempre, bio é vida, Mateuzinho com vocês, beijo e até a próxima.